Bem, gravando agora. Então, agora a gente vai andar em algumas ferramentas da gestão de partes interessadas, como ela é feita, ou como pode ser feita na prática. E a ideia é a seguinte: agora a gente já está indo para o. Isso aqui já está atualizado, né? Mas é a mesma coisa no PMBOK sexta edição. Né? A gente, basicamente, a gente quer satisfazer as partes interessadas, e para isso a gente tem que ter um foco na comunicação. Né? E a gente quer atender necessidades e expectativas, né? Abordar as questões que surgem, tratar as questões que surgem, não deixar elas crescerem, né, para se tornarem problemas, né? Administrar os conflitos, né? E incentivar o engajamento, fazer as pessoas se sentirem parte do projeto. Né? Inclusive, aqui a gente poderia entrar por toda uma teoria de motivação. E aqui, gente, a gente não está falando disso, né, de uma forma que a gente poderia falar marqueteira, né, do tipo, você também é parte desse projeto e a pessoa não decide nada. A pessoa tem que realmente estar engajada e realmente participar das decisões e das atividades. Não é uma falsa percepção. Né? É uma percepção baseada em evidências reais de que ela faz parte do projeto. Então, a gente tem aqui, já no PMBOK sexta edição, né, identificar, planejar, gerenciar e monitorar. É também, basicamente, as mesmas coisas de antes, né, e também essa dificuldade de separar, né, o gerenciar e o monitorar. Né? Monitorar é algo mais passivo, né, gerenciar é mais ativo, mas as duas coisas têm que ser feitas a todo momento. Então, podia estar junto como processo. O PMBOK ele usa documentos específicos, eu trago isso para vocês ficarem sabendo, termo de abertura. O que é o termo de abertura do projeto? É um documento onde as pessoas fazem um acordo que o projeto está aberto, quais são os objetivos dele. Essas coisas vocês podem olhar nos documentos, se eu ficar detalhando cada item aqui, realmente o curso de engenharia de software passa a ser um curso de burocracia do desenvolvimento de software, e não é isso que a gente quer. Mas todo projeto tem alguma coisa equivalente a um termo de abertura. Né? Um acordo que diz, ó, o projeto começou. Né? Então, a gente vai estar olhando mais agora, né, para como identificar, então, como planejar e depois olhar as mesmas ferramentas de planejamento vão ser usadas na gestão e na monitoração. Então, a gente quer identificar quem pode impactar ou ser impactado, analisar a expectativa, desenvolver engajamento, ok, né? E tem processos que ajudam isso. Né? Então, a gente tem que olhar que as influências do gerente do projeto, elas agem e tem o feedback, né? Tem sempre um feedback, né? Que a gente tem que se usam certos nomes na indústria de software, na área de gestão. Né? Então, você tem a influência upward, né, que é com os patrocinadores, não é upward, é upward, né, que é com os patrocinadores e tudo que é gestão, né? Aqui tem um erro, deixa eu apagar. Então, para cima, quem está acima do gestor, né, no mínimo a organização, mas geralmente quem está pagando e a diretoria, né? Para baixo, que é a equipe da gestão, a equipe do projeto, e os consultores que podem ter sido contratados. Né? E aí você tem sideward, né, que é dentro da organização quem é parecido com ele tem uma influência, né? E outward, que são os fornecedores, vendedores, governo, clientes e o público com que o produto dele vai interagir de alguma maneira. Okay? Então, o gerente do projeto, ele impacta e é impactado, né? Ele está no meio desse furacão
que é o projeto, executando coisas, né? Mudando a vida, né? Mudando o ambiente onde essas pessoas, né? Impactando essas pessoas, né? Gerando resultados, né? Que estão impactando aqui, né? Mas, de certa forma, outra forma de impacto, ele impacta também, né, os outros gerentes e os outros projetos, né, e as equipes e os consultores. Né? Eu vou botar aqui outra forma de impacto. Ele contrata e despede, né? Ele é um sucesso, é um fracasso, isso vai afetar outros gerentes, ele solicita coisas, né? Eu preciso que o pessoal de banco de dados libere uma área para a gente. Então, ele vai agir ali no sideward, né? Para o lado. Né? Então, eu vou lançar agora a interface para o público usar. Então, ele está agindo, né, para fora. Então, eu vou enviar aqui a cobrança mensal, né, o relatório de gastos mensais para os patrocinadores, né, botarem lá o dinheirinho dele. Né? E aí ele vai, poxa, você tá muito caro esse custo porque você está entregando. Ele vai receber um feedback, olha, seu programa ficou horrível, seu programa ficou legal. Ó, você está me mandando trabalhar até muito tarde, opa, o salário está bom. Né? Essas coisas vão acontecer. Né? Você está pedindo muita coisa e você não tem esse cara aqui, você está pedindo muita coisa, mas você não tem poder para pedir certas coisas, você tem que mandar o seu chefe pedir. Então, essas coisas acontecem no dia a dia e o gerente fica trabalhando com isso no dia a dia. Então, a nossa agenda vai ser como identificar, como planejar, como fazer gestão, como monitorar, e a gente vai ver que as ferramentas de gestão e monitoração e planejamento são muito parecidas. Identificando. Né? Então, a gente tem um processo para encontrar essas partes interessadas no projeto, né? e descobrir, né, quais são os seus interesses, seu envolvimento previsto, suas interdependências, influências e impacto potencial no sucesso do projeto. Isso aqui é muito importante. Né? Quais são os interesses dessas partes interessadas, porque isso vai levar ao impacto. Interesse principal, a favor ou contra? Outros interesses, certos resultados. Como isso é impactado? Elas fazem pressão. Né? Fazem pressão no projeto, para o projeto ir em uma e outra direção. Né? Então, para identificar as partes interessadas, que no PMBOK eu tenho que fazer um passo a passo, eu tenho que ter várias informações, tá? E eu posso ter essas informações em papel, em e-mail, né? Em várias formas, são as nossas entradas, e todo o PMBOK é assim, entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Né? Tenho várias maneiras de trabalhar, por exemplo, eu posso usar a opinião especializada. Né? Ou seja, eu vou conversar com especialistas e pergunto, quem são essas partes interessadas? Né? Eu posso coletar dados, eu posso fazer entrevistas. Certo? É uma técnica. Eu até contei para vocês aqui da técnica do hospital, foi entrevistar as pessoas aleatoriamente no hospital para ver se nós encontrávamos outras partes interessadas. Né? Eu posso também fazer uma análise de dados e perceber alguma coisa. Né? Por exemplo, eu posso pegar um software de mineração de processos, né, e descobrir por onde passam os meus documentos. E aí eu vou representar meus dados de alguma maneira, né, e eu vou fazer reuniões. Né. Então, opinião especializada, ok, a gente já né, falar com especialistas, não tem muito o que fazer nesse caso. Coletas de dados podem ser por questionários específicos, pode ser por brainstorming, né? Pode ser por brainwriting, que é o brainstorming escrito.
Análise de dados, tem técnicas que chamam análise de partes interessadas, eu posso analisar documentos, ver quem assinou os documentos, quem permitiu as coisas, quem faz que documento, né? E representação de dados, a gente vai usar daqui a pouco algumas técnicas de representação de dados, vocês vão ver. Então, na análise de partes interessadas, a gente vai fazer uma lista. Então, já guardem isso aí, porque esse vai ser o trabalho que a gente vai fazer na próxima aula, mas esse trabalho vai ter os seus passos, né? Então, a próxima aula vai ser uma espécie de laboratório. Então, você vai pegar as partes interessadas e listar, né, suas posições na organização, suas funções no projeto, suas participações, expectativas, atitudes, interesses. Gente, isso aí é muito simples. Tá? Pelo menos um rascunho disso é razoavelmente fácil de fazer. E poucos projetos fazem. Ah, eu sou ágil, eu não preciso fazer isso. Não, você é ágil aí que você precisa fazer isso. Por isso que o ágil tem um planejamento inicial, né? A sprint zero, que alguns chamam, né? Ou pré-jogo. Né? Alguns separam o Scrum em pré-jogo, jogo e pós-jogo. Você tem que descobrir quem são suas partes interessadas. Então, vocês anotem aí na cabeça, né? Primeira coisa que eu faço sempre é descobrir quem são as partes interessadas. E uma parte interessada, né, duas partes interessadas essenciais, você tem que descobrir sempre é patrocinador e cliente, ou usuário. Outra cliente e usuário. Você tem que descobrir quem são essas pessoas, ok? E as partes interessadas, elas participam de formas específicas. Primeiro, ela tem interesses. Tá? Uma pessoa ou grupo pode ser afetado por uma decisão de projeto. Essa passar a estrada no meio das casas, aquelas pessoas têm um interesse. Né? Vou fazer um software de venda, o vendedor que vai usar o software tem um interesse. Depois existem direitos legais e direitos morais, certo? Que o seu software vai afetar. Né? Depois existem as propriedades, né, legais e também as propriedades abstratas, né? Quando a pessoa achar que é dona do dado, por exemplo. Né? Depois tem os conhecimentos necessários. Eu vi um projeto acontecer também dentro do meu grupo, onde tinha que fazer um cálculo complicado dentro do software, e esse cálculo, quem sabia não ensinava. Aliás, mais de um projeto assim, estou me lembrando do segundo agora, e certamente, se eu pensar um pouquinho aqui, vou me lembrar do terceiro. Ou seja, nós tínhamos que fazer uma conta nesses dois projetos. O patrocinador queria que o software fizesse a conta, mas fazer essa conta era um emprego dentro da organização. Então, as pessoas que faziam a conta, elas não mostravam para a gente como fazer a conta. Elas mistificavam o processo de conta. É muito complicado, explicavam de uma maneira complicada. E a gente tinha que descobrir como essa conta era. Num caso, houve um convencimento, né, inclusive usando poderes do patrocinador, para essa conta ser esclarecida, e no outro caso, a gente foi estudar, né, porque não era tão complicado assim. O primeiro caso era bem complicado, e era uma coisa que só a organização fazia, mas no outro caso era uma legislação, então a gente foi estudar como se fazia a conta. E contribuições, né, que as partes interessadas podem fazer, como liberar verba, liberar recursos. Né? Então, tem a parte interessada lá do CPD, que vai me dar o espaço de backup, vai me dar uma instalação do GitHub, etc, etc, etc. Tá? Bom, então, uma maneira de fazer as partes interessadas é uma reunião de brainstorm. Né? Nessa reunião, obviamente, rapidamente vão se achar algumas partes interessadas, né? Mas a ideia aqui é realmente você buscar as partes interessadas que você não está percebendo. E aí você vai separar lá essas partes interessadas no final da reunião, né? Você vai separar essas partes interessadas em dois grupos,
né, que vão ter interesse positivo no projeto e interesse negativo no projeto. Aqui apareceu, ó, concorrente. Né? O outro concorrente, concorrente 1, concorrente 2. Né? Aqui apareceu, aqui, acho que é Rita do faturamento. Né? Acho que é uma coisa assim. Né? Paulo Roberto da TI. Ah, por quê? Porque eles não querem que esse sistema ocorra. Quem que é aqui? Tá? Doutor José, né? Gestor, coordenador de implantações, consultor. Ah, aqui eu não sei quem é, que eu não consigo ler. E, no mínimo, você tem que fazer algo do tipo disso aqui, né? Uma matriz, um Excel lá, um conjunto de formulários Google, o que você quiser, né? Dizendo, olha, eu tenho aqui uma parte interessada, que é o José Maria da Silva. O que ele é? Ah, ele é o vendedor. E que função desempenha? Vai usar o app de celular. Aí eu vou botar aqui algum contato dele, né, do José, né? Necessidades que o vender pelo app seja mais simples do que é hoje. Expectativas. Ah, não, necessidades talvez aqui seja melhor até a gente botar que ele quer concluir venda, né? A gente pode, cara, velocidade, né? Pode botar aqui funcionar como hoje, mesma forma de vender, né? Nível de influência, a gente pode botar aqui médio, né? Porque vai usar, né? Vai fazer classificação interna, é da empresa. E aí a gente vai criando uma fichinha dessa para cada parte interessada. A gente vai saber quem são as pessoas com quem a gente vai ter que conversar ao longo do projeto. Depois a gente pode classificar essas partes interessadas. Essa ferramenta, esse grupo de ferramentas aqui é bem interessante. Okay? Então você vai escolher provavelmente uma delas e não todas. Tá? São 4 ferramentas diferentes, mas muito parecidas. Escolher. A gente pode separar, vai fazer quadros, tá? Quadros desse tipo aqui. Né? E a gente pode separar em grau de interesse, poder de poder. Desculpe. Grau de poder e interesse, né? Quanto manda e quanto está interessado no projeto. Grau de poder e influência, ou seja, quanto manda e quanto pode influenciar o projeto. Né? Grau de influência e impacto, né? A habilidade e um modelo é o que é outro, que é o de importância relativa, que fala de poder, urgência e legitimidade. Então vamos olhar aqui, né? O grau de poder, o grid poder e interesse. E diz o seguinte, ó, as pessoas podem ter um interesse no projeto que é baixo ou que é alto. E elas podem ter um poder na empresa ou no projeto, você pode escolher, né, que é forte ou é fraco. Então o que significa a pessoa ter baixo interesse e fraco poder? Que eu não preciso me preocupar muito com ela, então que eu tenho que monitorar quem é essa empresa, quem é essa pessoa. Porque né, ela pode se mover para outro lugar. Ela é gerente da filial de Belém. Você está fazendo uma coisa aqui no Rio, você nem sabe. De repente, ela passa a ser diretor-geral. Aí, opa, né? Aumentou o poder e ela vai ficar interessada, vem para cá. Existem pessoas de alto poder e baixo interesse no projeto. Essas pessoas você tem que manter satisfeitas. Né? Então, elas têm que ter um certo grau de participação.
Depois tem pessoas com alto poder e alto interesse, essas vocês têm que gerenciar de perto. E as pessoas de alto poder, de alto interesse e baixo poder, você tem que manter informada de como o projeto está andando, certo? Então, a gente tem várias maneiras como isso aparece na literatura. Tá? Você pode dar uma nota de 1 a 5, por exemplo. Né? E você tem políticas adequadas para fazer com cada uma dessas pessoas. Né? Inclusive, você tem nessas políticas sempre o interesse de puxar daqui para cá e daqui para cá. Ou seja, você tem que. O objetivo é sempre aumentar o interesse e a participação. E diminuir a resistência. Vamos falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, provavelmente. Então, ações a fazer, né? Por exemplo, se eu quero tornar o meu projeto mais interessante para o grupo de pessoas, eu começo a fazer jornaizinhos sobre o projeto, né? Faço um website do projeto, envio e-mail contando o que está acontecendo, né? Essas pessoas ficam interessadas, né? E eu passo a mantê-las interessadas em busca de criar apoiadores, né? Embaixadores da boa vontade, né? Gente que vai ouvir o projeto e falar: esse projeto é legal, a gente tem que participar, tem que fazer, porque vai trazer bem para a organização. Para fundamentar a identificação das partes interessadas, a gente pode procurar certas coisas, né? É a saliência da parte interessada para a organização. Então, por exemplo, existe um relacionamento. Quem é contratado tem um relacionamento com a organização, né? Existe uma dependência de poder. Ou a empresa depende da parte interessada, que é o governo, por exemplo, ou a parte interessada tem poder sobre a empresa, né? O acionista. A dependência de poder tem dominância da empresa, às vezes. A parte interessada é contratada da empresa, né? Então a empresa tem poder sobre ela. Pode haver uma dependência mútua. E tem que existir uma legitimidade, né? Por exemplo, uma relação contratual, um direito, um risco, uma reivindicação moral. Se você vai lá passar com a sua estrada pelas casas, as pessoas estão em risco, elas têm uma reivindicação moral no projeto, né? A empresa vai tentar comprar a casa, vai ter uma relação contratual, então elas são uma parte interessada, né? E então essa legitimidade tem que ser explicitada. Então eu falo, a legitimidade não pode ser implícita, a pessoa tem que fazer um claim, né, que o americano diz, uma afirmação que está interessado. Então existem 3 atributos das partes interessadas. Uma é o poder. Poder é você poder obrigar alguém a fazer algo. Existem bases coercitivas, utilitárias ou normativas, né? A legitimidade, ou seja, a coisa é apropriada, e a urgência, né? O que precisa de atenção imediata. E aí a gente pode olhar essas coisas em um diagrama de Venn, né, que mostra o seguinte: existem pessoas que não têm partes interessadas, que não têm poder, nem urgência, nem legitimidade. Ou seja, elas estão ali berrando que são partes interessadas, mas não são. Elas são não partes interessadas. Porque elas não são afetadas, né? Elas não têm uma relação contratual, ou então elas não se declararam. Então tem aqui uma parte interessada que, como ela não tem poder, urgência ou legitimidade, na verdade ela não é uma parte interessada. E a gente pode até ficar monitorando ela como se ela tivesse baixo poder e baixa interesse. Aí aparecem as partes interessadas que têm poder.
mas não têm urgência nem legitimidade, né? São dormentes, né? São, por exemplo, um diretor de outra área que não tem nada a ver com o projeto, mas, quem sabe, em algum momento descobre que tem a ver. Tem a parte interessada que tem a urgência, é o demandante, mas ele não tem o poder para mandar fazer, nem a legitimidade para mandar fazer, ok? Mas ele tem a necessidade. Tem a parte interessada que tem só a legitimidade. É ele que fala sobre o assunto, mas ele não pode ordenar, nem tem urgência, ele não precisa daquilo naquele instante, naquele momento, para aquela época. Né? Ele tem um interesse discricionário, ele está na área, né? Ele tem uma responsabilidade ali, ou usa de alguma maneira. Então ele tem legitimidade para falar, ou vai ser afetado de alguma maneira. Mas ele não tem pressa, não tem urgência, não vai mudar o negócio dele, nem tem o poder para fazer as coisas funcionarem ou pararem. Esse poder pode ser positivo ou negativo. E aí começa, bom, agora eu tenho uma parte que é legítima e tem urgência. Só não tem o poder. Essa parte é dependente. Ela precisa encontrar alguém que tenha o poder para fazer o seu projeto. A questão é que se minha parte interessada for dependente, né, ela vai depender e o projeto todo vai depender de alguém que não tem interesse, urgência ou legitimidade para fazer disso. Tem a parte interessada que tem o poder e a legitimidade, mas não é urgente. Ela domina, inclusive domina a dependente, né? Mas ela não tem a urgência. Então, se ela precisar cortar, por exemplo, um pouco do dinheiro, vai cortar desse projeto que é o seu, ou que azar. Né? E tem a parte perigosa, que é o seguinte, ela tem urgência, tem poder, mas não tem legitimidade. Ela não pode mexer naquilo realmente. Ela tem o poder de, mas ela não devia. Mas ela quer fazer com urgência. E tem a melhor parte interessada, né, que é a definitiva, que é a que a gente deve buscar. Ela tem o poder, ela tem a urgência e ela tem a legitimidade para aquela região. Então a gente quer aqui o seguinte, ok, a gente quer identificar e classificar as partes interessadas em alguma dessas ferramentas. Ah, eu posso botar em todas? Pode, mas talvez seja um trabalho grande demais para o tamanho de projetos que a gente tem. Ok? Então, a gente pode trabalhar. Eu queria apresentar para todos aqui o meu aluno de doutorado que vai assistir o curso, mas, que é o Marcos, e de repente, em algumas aulas eu vou pedir para ele me ajudar, tá? Porque ele entende de uma área de gestão de projetos. Muito bom. Marcos, dá um tchauzinho virtual aí, escreve tchau aí para as pessoas saberem que você existe. Em qualquer aula aí, pode ser que eu chame ele para falar de algum assunto. Ele não sabe disso não, que eu ia falar isso não. Estou fazendo uma surpresa para ele. Eu falei só para ele assistir. Então vamos fazer o planejamento. Bom, agora o que eu quero fazer com isso? Eu já descobri minhas partes interessadas, já criei um quadro. Não sei se ele ele trabalha com Six Sigma, né? Tem o Lean Six Sigma, tem alguma coisa semelhante. Ele adora o PMBOK. É a tragédia. Por isso que eu mandei ele fazer o curso para a gente destruir o PMBOK aqui no curso. Mas é onde a gente vai pegar. O PMBOK é a parte careta, né? Então a gente pega a parte careta e mostra como faz isso mais moderno. Né? Como o pessoal de software está forçando até o PMBOK a mudar. Inclusive tem um PMBOK só para software. Desculpe, não, só para projetos ágeis, né? Que veio da área de software. Projetos ágeis vieram da área de software, né? Apesar de terem sido inventados na indústria, né? A indústria não sabia que inventou isso. A gente chamou de projeto ágil, né? E aí o pessoal de PMBOK veio atrás. Porque tem muito projeto de software no mundo. Né? Então vamos lá. Então, para planejar a gestão, olha aí o PMBOK que ele gosta. Né? A gente vai pegar aqueles meio bandão de documento, né, que são as coisas que a gente não vai fazer, na verdade. Né? O projeto ágil não vai fazer tudo isso, mas vai ter evidências dessas coisas. Né? E vai usar a mesma opinião especializada, né? Coleta de dados com benchmarking, né? Ver o que acontece em outros lugares, comparar com o que acontece na sua empresa, o benchmarking. Novamente, pode ser análise de dados. Análise de causa raiz é um método muito simples, né? Que você pode usar para buscar problemas do engajamento. Né?
técnicas de tomar decisão. A gente falou já de priorização aqui, né? Por isso que eu tenho esses métodos, essas aulas básicas, porque a gente está falando sempre de 5W2H, né? Sempre vai falar de priorização, certas coisas vão voltar sempre, valor, né? Maneiras de representar o dado, a gente acabou de ver algumas, né? E os quadrantes, né? Os quadrantes é geral na empresa. Tudo que você bota em quadrantes, as pessoas entendem. Então, pensem sempre em quadrantes, em matriz de avaliações e reuniões. E a técnica é o nosso plano de engajamento. Tá? Esse plano de engajamento é uma lista de ações a serem feitas, né? Pode ser mais ou menos organizado, pode chegar a um contrograma, pode chegar a um backlog, um product backlog para o engajamento, várias coisas podem ser feitas. Tá? Bom, a gente vai falar em algum momento do curso mapa mental também, e análise de causa raiz a gente vai falar. Né? Então, isso aqui a gente vai, é uma matriz para classificar o engajamento. Tá? Então, essa matriz ela é usada no início do projeto, né, para você falar, olha só, eu tenho aqui alguns stakeholders, algumas partes interessadas, né, e elas estão em tal situação no início do projeto. Tem uma pessoa ali que nem sabe, o stakeholder 1 ele não sabe, né, que o projeto existe. É porque o gerente me contratou para fazer o projeto e o usuário lá que vai receber o software não sabe que existe. Tá? Não sabe, desconhece. Tá? E eu quero, no final, que ele apoie o projeto, que ele seja um apoiador do projeto. Então, ele correntemente está aqui, né? Eu descobri isso na parte anterior, né? Eu identifiquei que ele existe. Vou botar aqui, vendedor, né? App de venda que substitui uma nota de pedido em papel. Acho que chama isso. Né? Ordem de ser, ou uma ordem de serviço. Vou chamar de ordem de serviço em papel. Se tiver outro nome, vocês podem. Então, eu tenho aqui o vendedor, ele nem sabe que vai ter o software. Porque eu decidi botar o software na minha empresa, mas eu quero que ao longo do tempo ele venha para apoiador. E quero que ele nunca seja resistente. Né? Eu não quero que ele fique aqui. Né? Eu tenho o stakeholder 2, ele é neutro, ele sabe que existe, não sabe lá que vai ser mesmo. Por exemplo, o pessoal de TI. Posso falar, o pessoal de TI que vai operar, por enquanto está neutro. Né? Pode ser que ao longo do momento fale, isso aqui ficou complicado e eu vou ver que ele está aqui, né? Vou botar aqui um selinho. Aí vai, caramba, agora ele está resistente porque eu escolhi tecnologias que ele não sabe. Né? E lá o stakeholder 3 é o apoiador, mas eu não tenho nenhum líder. Opa, eu não tenho nenhum líder, nenhum campeão de projeto, né? Então eu posso querer colocar esse cara aqui, o stakeholder 3, eu posso querer botar para cá, ou posso procurar, quem pode ser meu líder? Cadê o patrocinador? Hoje ele está topando, né, apoiando, mas ele não é um líder. Então, como é que eu convenço ele, né, a ser um líder? Ou dou ferramentas para ele poder se tornar um líder, né, para poder comunicar o projeto. Porque ele tem ideia, chamou a gente, está apoiando, mas ele não consegue mostrar que aquilo é importante para a empresa. Então, essa é uma ferramenta que a gente pode criar no início do projeto, né? A gente está no planejamento agora, né? A segunda, essa ferramenta é muito usada, né? É a matriz ou tabela Hasse, né? Onde você, para cada atividade do projeto, você vai dizer para cada tipo de participante, né, para cada parte interessada, se ela é responsável, se ela vai realizar a atividade, né, se ela é um autorizador, né, ou seja, quem vai dizer isso aí está aprovado, né, ela vai ser consultada, ou seja, vai dar informações para o responsável realizar, né, ou ela só precisa ser informada. Tá? Essa tabela é bastante importante para a gente, porque a gente começa ao longo do projeto a esquecer essas coisas. Aí você esquece de consultar alguém, esquece de informar alguém. Então você tem que manter isso atualizado, né, o tempo todo. Tá? Aqui tem um exemplinho da tabela Hasse. No Moodle tem muito material. Né? Aqui tem outros exemplos de como pode ser feito. E pode ter mais de uma. Às vezes,
você tem pessoas que vão participar da realização e também vão aprovar. Então, aqui, por exemplo, o gerente, né, ele vai fazer o que aqui? Aqui, desculpe. Aqui, ele vai realizar parte do trabalho de projetar e vai aprovar também. Né? E várias pessoas são informadas. Né? Quando você olha para uma tabela RACE, né, você tem que ter regras, né, para verificar se ela está bem feita. Né? E as regras são o seguinte, ó, óbvias, né? Cada atividade tem pelo menos um responsável. Opa, vamos procurar aqui. Fazer fundação, tem responsável? Alguém vai fazer. Né? É um quem, né? Quem faz. Opa, tem, essa aqui tem, essa aqui tem, essa aqui tem. Beleza, regra 1, passei. Apenas um autorizador. Por quê? Se eu tiver dois autorizadores, eu tenho duas pessoas que vão autorizar, vou ficar desesperado? Não, não. Ah, eu tenho aqui, ó, um autorizador, um autorizador, um autorizador, um autorizador. Então, todas essas tarefas podem ser carimbadas, feitas, atingidas. No caso do Scrum, vai ser o Product Owner, provavelmente, a maioria das vezes. Né? Aí eu tenho aqui, ó, mais de uma letra pode aparecer de uma célula, né? Tem, né? E agora eu vou fazer a análise, ó, análise horizontal. O trabalho está sendo feito por mais de uma pessoa? Né? Então, o R, tem mais de um R? Vamos ver aqui se tem algum com mais de um R. Aqui eu acho que não tem. Esse aqui tem mais de um R? Aqui tem dois R's. Isso está certo? Porque se eu começo a dar uma coisa para duas pessoas fazerem, quem faz? Fica, eu deixo para você deixar, né? Aquela coisa da bola que cai no meio dos dois jogadores e ninguém pega, né? O deixa que eu deixo, né? Então a gente vai se preocupar. Olha, se tiver mais de um realizador, a gente vai olhar lá, né? Qual é o problema? Né? Se é um problema, pode não ser, mas pode ser. As tarefas são realizadas em níveis hierárquicos errados ou variados? Opa, o pedreiro, o pintor, o design interior. Se eu botar aqui um R aqui, ó, vou botar um R aqui, fazer fundação, tá errado. Tá errado por quê? Ah, não, mas quem vai fazer a fundação, quem vai planejar a fundação é o engenheiro civil. Então eu vou colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui que ele é um R. Não, ele não é um R para fazer a fundação, ele é um R para planejar a fundação. Né? Então a gente vai prestar atenção nisso. Né? Tem muito ou pouca gente sendo informada. Né? Olha só, esse projeto aqui, beleza, tem um cara informado. Aqui, quem foi informado, informado, todo mundo é informado de tudo. Será que é preciso? Eu preciso informar aqui do design interior do andamento do projeto? Eu preciso informar que as paredes estão. Bom, tem que informar que as paredes estão pintadas para ele poder entrar na casa com os móveis. Então eu vou ver ali se a quantidade de pessoas informadas e consultadas está correta. Né? Na vertical, você tem alguém aqui, ó, esse aqui tem 4 R's, o gerente. 4 R's. Não é demais para ele, não? Ele tem que testar, tem que implantar? Provavelmente não. Né? Então eu posso tirar aqui os R's desse cara, deixar ele, por exemplo, só ser informado que foi testado. Porque tem R demais para ele. Né? Excesso de ácido. O cara está aprovando tudo, só ele aprova? Ah, não, aqui tá bom. Ó. O gerente aprova umas coisas, o consultor de chassi aprova outras, aqui o engenheiro civil aprova umas coisas e o cliente aprova as outras. Ah, tá bom, tá ok. Né? Ah, não, o cliente aprova tudo aqui. Ó. Ah, tá errado, ele não pode aprovar a fundação. Não tem nada a ver com isso, ele não sabe ver fundação. Né? Então, não é ele que aprova. Nenhum espaço em branco. Por que não tem nenhum espaço em branco? Né? Pode ser um problema. Né? RA na mesma célula. RA na mesma célula é um problema. Quem faz e aprova, nesse caso aqui, ele participa só, então ele é um C, ele não é um A. Quem vai fazer, o analista, ele vai ser consultado. Né? E a gente, então, pode melhorar, a partir dessas regras, melhorar a nossa tabela RACE. Né?
E aí as PIs, elas fazem perguntas para a gente, né? Ela pergunta, o que eu tenho que falar? Né? Como eu posso fazer para as minhas necessidades serem conhecidas? Quando esse projeto vai acabar? Né? Como é que ele vai me afetar? Eu vou perder meu emprego? Né? Como é que eu vou aprender a usar os resultados do projeto? Quando essa ponte vai ficar pronta? Né? Quando é que qual vai ser o custo do pedágio da ponte? Então, todas essas perguntas, né? Quando é que eu vou ter que comprar um celular novo para rodar essa app? Né? As pessoas começam a fazer perguntas típicas, né? E você tem que ter as respostas. Então, isso vai acontecer na gestão e monitoração. Né? Então, aqui, novamente, as mesmas coisas, mas a gente vai começar a aparecer sempre opinião especializada, sempre reuniões, né? Mas vão aparecer algumas habilidades interpessoais, que não tem uma documentação padrão, né? E a capacidade de buscar feedback. Né? Aqui eu tenho várias metodologias de engajamento, né, que podem ser feitas para cada tipo. Tá? Eu não vou entrar no detalhe de cada uma, né, mas, inclusive, algumas eu nem conheço. Eu não conheço o Círculo de Construção de Paz. Tá? Mas, obviamente, negociação, por exemplo, é um assunto infinito, né? É um assunto muito legal, de várias técnicas formais e informais de negociação, né? Que estão dentro de desenvolvimento de parceria, empoderamento, né? Resolução de conflito, diálogo e consulta. Então, se você quer engajar as pessoas no nível consulta, né, elas têm que perceber isso, você faz uma pesquisa, você vai a um grupo de foco, né, ninguém vai tacar fogo em nada, um focus group, né, entrevista, você pode fazer uma audiência pública. Né, eu vou lançar aqui um software sobre que vai ajudar você a ser um usuário do SUS. Né, talvez alguns de vocês sejam um funcionário público, né, sei lá, do DataPrev, vão trabalhar com o SUS, né, se isso existir ou com o CERTA. Aí o software vai ser lançado, o cartão digital dos cidadãos, e você vai ter que fazer uma audiência pública para perguntar certos comportamentos. Né? Você pode fazer se você quer estabelecer um diálogo, né? Você pode usar várias técnicas, né? Inclusive diálogos online, fazer palestras, mesas redondas, coisas assim, com perguntas e sessões de perguntas e respostas, né? Workshops de trabalho, né? Com protótipos do sistema, por exemplo. Né? Na resolução de conflito, você vai negociar, fazer mediação. Né? Você pode descobrir que duas partes têm um problema, então você vai convidar alguém para mediar. Né? Na área de parceria, tem toda a área de gestão da parceria, dos acordos. Na área de empoderamento, né? Tem várias maneiras de dar poder ao cliente também, né? Como participação em reuniões de conselho, né? Diagnóstico participativo. Na época, eu até fui ver como é que era um círculo de decisão, mas acabei esquecendo. Então, você vai buscar esse conjunto de habilidades, né, de metodologias, né? Para quê? Para garantir que você está cumprindo, né, a tabela RACE, ou então, né, você está tentando fazer com que um stakeholder saia de uma região indesejada nesse quadro para uma região desejada. E aí você vai monitorar, né? Para monitorar, então aí você novamente, né, vai usar técnicas como análise de dados, né, causa raiz que a gente vai falar, né, tomadas de decisão com critérios múltiplos, votação, né, e vai ter que usar essas habilidades interpessoais e fazer sempre reuniões. Reuniões são comuns. Né? E aí o que você quer, na verdade, é basicamente descobrir como as pessoas estão se comportando. Né? Isso aqui é uma lista semelhante a essa aqui, tá? É só porque realmente houve uma diferença aí na fonte que eu peguei, mas é uma lista semelhante a essa. Você pode usar uma das duas. Lá não tem o desconhece, né? Nessa lista aqui não tem o desconhece, mas poderia ter. Né? E você
Mas você quer o seguinte, você quer... Aqui você já está percebendo com o projeto andando, né? Você quer monitorar e vai descobrir, ó, tem oponentes, eles querem... Eles entendem bem o projeto e não concordam com ele. Tem os bloqueadores que mostram resistência, possivelmente por baixo entendimento do projeto, né? E por perceberem uma perda, o oponente também percebe perda, obviamente, né? Eles têm erro, ou conhecem algum erro na suposição do projeto, né? Tem os indiferentes, não tomaram posição, tem os seguidores, ok? E os advogados. Beleza. Então você quer resolver o problema de cada uma dessas. Então aqui eu tenho oponentes. Então primeiro eu tenho que descobrir por que ele discorda. Se a perda for percebida, mas não real, converter com fatos. Se for real, você vai contrapor de alguma maneira, mostrando ganhos maiores. E por aí afora eu tenho essas várias maneiras de tratar, né? Vocês estando numa situação, vocês podem buscar aqui, né? Coisas que você pode fazer, né? Por exemplo, estabelecer uma tabela de benefícios. Tem um método que o Marcos conhece, né? Que é o QFD, né? Semelhante a isso, né? Que você estabelece uma casa, né? Que os benefícios são ponderados, né? Mas isso aqui é a maneira simples de marcar, ó, o que eu estou dando para cada um dos meus das minhas partes interessadas. E aí a gente vai acompanhar, né, provavelmente uma planilha Excel também, né, onde estão as partes interessadas. Aqui é outro exemplo que eu peguei de outro material, mas basicamente esse aqui é o oponente, né, ou bloqueador. Aqui é o indiferente. Aqui é o advogado. E aqui é o apoiador. Você quer trazer ele para cá. E aqui você já consegue... aqui você tem o nome das partes interessadas, né? E aí você tem aqui a classificação dela. Né? A, 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 a classificação dela num quadro. Não, aqui, desculpa. Impacto versus importância. Isso aqui você pode tirar e botar no quadro. Né? Com o tipo como é que ele ficou, advogado, seguidor, bloqueador, indiferente, oponente. Né? Aí você pode botar aqui o mapa. Né? Pode ser que você tenha, né, um follower, você quer fazer para make it happen. Né? E aqui você pode anotar, né, e deve, né, manter ali as preocupações e ações que você deve fazer para atacar essas preocupações. Então, essa é uma ferramenta de acompanhamento que você pode fazer periodicamente. Então, chegamos ao fim, né? E a revisão é que você precisa fazer essas coisas. O fato é que isso não é feito ativamente. Eu nunca vi isso feito ativamente. É impressionante. Apesar do que, às vezes, é feito implicitamente, né? Ou pelo menos levemente. A tabela raça as pessoas fazem porque ela é fácil de fazer, né? E ela é... Sim, o desejado seria que você tivesse essas tabelas, esses quadros, esses quadrantes, né? Pelo menos um tipo de cada, né? E você fazer essa gestão das suas partes interessadas, né? Porque você começa a perceber que você tem oponentes, bloqueadores e tal, e aí a maioria dos gerentes, ele vai tratar isso de uma maneira muito pessoal. Agora, uma coisa interessante é que colocar isso no papel traz certo risco. Tá? Porque, imagina que tem um documento que diz que o diretor X ele é contra o projeto Y porque ele vai perder poder se esse projeto Y acontecer. Olha só, se tiver qualquer amiguinho, se esse documento chegar na mão de algum amiguinho do diretor, ou alguém que quer um favor, ele vai para esse diretor. E aí o diretor vai se tornar não só um oponente, mas um oponente feroz. Né? E vai pedir a sua cabeça, porque você está mentindo que ele quer manter o poder. Então,
Eu acredito que muitos lugares não tenham coragem de fazer isso porque cria uma informação sensível explícita. Então, guarda na cabecinha que é melhor. Né? Mas você pode fazer isso, e você deve fazer isso para tudo que não for sensível. Né? Para mostrar, inclusive para reuniões, isso é interessante. Olha, nosso usuário ele está ainda resistente. A gente tem que treinar melhor, tem que informar melhor. Então, essas coisas podem ser colocadas de uma maneira não tão crítica politicamente. Eu agora vou fazer outra coisa que eu não avisei para o Marcos, mas é perguntar se ele pode dar algum exemplo aí de tabela raça, ou de alguém que tenha usado isso ativamente. Né? Tabela raça provavelmente ele encontrou, ele fez em algum lugar. Né? Mas não sei se ele, em algum projeto, viu essa parte ser utilizada ativamente. Pode falar também. Isso. Mas você viu uma tabelinha dessa de acompanhamento ser feita? Que tipo de projeto? Ele não quer falar. Ele pode falar. Desculpa, prof. Tá meio abafado? Dá pra me ouvir Tá, direitinho? eu vi muito bem. Eu já vi alguns dos passos dos mais negligenciados do PMBOK, desde o termo de abertura do projeto até alguns outros, serem utilizados, mas sem acesso de fato, ao pessoal de dentro da empresa mesmo, ou seja, era utilizado só pelo grupo de consultores que foi contratado externamente. Era para tentar melhorar uma linha de desenvolvimento de aquela nota impressa, como é que eles dão o nome? Que você imprime todas as mensalidades do ano, Hum, para depois você faz uma gráfica, monta direitinho, tem um nome para isso que eu esqueci agora. Carnê, é um carnê. Carnê. Tinha uma empresa que, enfim, a gráfica que era parceira deles fechou e eles não tinham confiança de mandar o carnê, porque tem todas as informações do cliente, etc., para outra gráfica poder fazer. Então eles faziam manualmente, eles paravam uma semana para pegar todos os funcionários, o cara do administrativo, o cara da manutenção, todo mundo parava para fazer carnê, montava uma linha com as mesas do escritório, imprimia na impressora comum deles, cortava com régua e grampeava para montar o carnê, porque não tinha uma gráfica que eles confiavam para fazer isso. Só que isso causava 1 milhão de problemas para a empresa. E aí eles chamaram um grupo de consultores, onde eu também estava envolvido, que tinha por objetivo tentar atenuar esses problemas e criar um projeto em que aquilo ali pudesse ser feito, porque tem data do ano para fazer, então dá para prever, tentar realocar esforços, etc. Então, mas assim, haviam, como o senhor estava dizendo, partes interessadas a favor e contra, por muitas etapas que esse processo se esbarrava. Inclusive gente que via nisso chance de postergar o próprio prazo, podemos utilizar desse argumento, tipo, não vou entregar porque eu tive que ficar uma semana parado, só que é só uma semana, por causa dessa conta que eu inventei aqui, na verdade me rende 3 meses de prazo, porque é uma semana crítica, eu vou ter que refazer um monte de coisa. Então, apontar essas coisas é muito delicado, como o senhor estava explicando. Aí o que a gente fazia era manter esses documentos só com a gente. Era um grupo de 4 consultores e mais uma pessoa interna da empresa que era com quem a gente tinha mais abertura. Então era só com ela que a gente conversava esse tipo de coisa. De fato, não era um documento que ficava com a empresa ou que podia circular nas mãos de alguém e, de fato, poder causar esse tipo de problema que o senhor estava mencionando. Você não precisa nem mostrar esse papel, né? Você pode só falar, olha, a gente tem um Não. problema. E você sempre tem o problema. Né? Qualquer projeto que tenha uma organização maior, né? Tem sempre alguém contra, alguém reclamando. Eu vi projeto que as pessoas sabiam roubar no sistema velho. Né? Roubo é um problema sério. Né? Inclusive, eu tenho um exemplo que é um órgão público, né, que o pessoal cobrava propina, né, para pegar um processo de papel e tirar de uma estante e botar noutra. Nunca mais esse processo vai ser encontrado, porque o processo é o número 124/3/8. É o seguinte, é o processo 124 da estante 3 no andar 8. Né? Se você botar na estante 7, acabou, nunca mais o projeto é encontrado, só sem querer. E ninguém fica olhando, esse projeto é errado, não dá tempo.
Né? Então o cara fala, tá bom, vou sumir com o seu processo. Quanto custa sumir com o seu processo? O cara não sumia com o processo. O cara trocava de instante. Aí o processo era esquecido para sempre. Quando você bota um sistema de acompanhamento de processo, que está colocando no Brasil inteiro nos órgãos públicos, né? Tem até um sistema padrão do governo federal, você acaba com isso. Não só acaba com isso, como tem visibilidade. Então, quando eu entro no sistema, no meu departamento, eu vejo todos os processos do meu departamento. Então, eu posso ver se alguém apagar, se alguém mexer, que alguém não devia mexer. A transparência, né, toda no local que ela é justa, né, ela toda permite que todo mundo veja o que está acontecendo. Então, as pessoas são contra, né, porque elas querem esconder processo, elas querem, mesmo que elas não sejam desonestas, elas querem fazer o processo andar mais devagar ou mais depressa. Né, e a partir do momento que você tem um sistema, certo? Como esse que e você tem esse sistema gera indicadores de desempenho, né? Porque logo depois que você faz o sistema, você olha e bota um indicador de desempenho. Né? Quanto tempo você demora para carimbar o processo? A gente agora está olhando o processo num lugar do governo, né? E a gente vê assim um tempo enorme do momento que a pessoa, que aquele departamento lá, que aquele órgão, subórgão, né, devia ter feito algo e o dia que ele faz. Tá? E é muito engraçado porque quase todos os órgãos têm uma distribuição exponencial. Tá? Que é o seguinte, ó. Sai a ordem para eles fazerem o papel, eles atendem assim. Tá? Sendo que a gente acha que em certo momento aqui é algum erro. Tá? E aí um órgão específico lá, todos os órgãos são assim. Aí um órgão específico, ele é assim. É muito estranho isso. Tá? É muito estranho. A gente não sabe por que a gente está investigando agora. Tá? Claro que tem um tempo para fazer as coisas, né? Mas talvez essa distribuição aqui azul é claramente normal. Tá? Tem um tempo para fazer as coisas, mas esse tempo aqui é muito alto. Esse delta T aqui é muito alto. Mas tem uma característica que pode ser uma das coisas, é o seguinte, a ordem que sai... Deixa eu pegar outra cor aqui. A ordem que sai aqui, né, a ordem do tipo 1, ordem tipo 1, ela é geralmente simples. E a ordem do tipo 2, ela é muitas vezes bem complicada. Então, talvez aqui o cara leia, tipo assim, 10 linhas ou 2 páginas e faça, e aqui o cara tem que ler um negócio enorme para entender o que é a ordem. Tá? Tipo, 60 páginas. E aí, então, ele demore para ler, e aí, na verdade, isso aqui é só uma... Isso aqui, aí, nesse caso... Opa! Nesse caso, isso aqui é só uma normal que só tem um lado, né? Se não me engano como chama isso, mas a descrição é igual a normal, mas só tem um lado porque é muito rápido. Não é realmente exponencial. Mas a gente está parecendo que ela é exponencial para a gente. Mas a gente descobriu isso olhando os dados, né, do sistema que não existia. Então agora a gente pode ir em cima do cara e falar, olha, pô, você está errando aí você está demorando muito. Né, você tem que... Esse seu delta T, né, que hoje em dia é tanto, tem que vir para cá. Você tem que vir para cá. Isso incomoda as pessoas. Né? O Marcos tem uma história legal, porque ele fez um negócio desse tipo assim, transformou 30 dias em um e ainda levou uma bronca. Eu estava pensando nisso quando você explicava. A questão da transparência muitas vezes incomoda, porque às vezes, mesmo que o cara não esteja fazendo nada de ilegal, ele pensa que ele vai ficar exposto em relação a se ele errar alguma coisa. Muitas vezes ele faz de um jeito que gera o resultado, mas não é o jeito padrão, e ele também não quer que vejam ele fazendo do famoso, a gente chama de jeito jegue. O cara vai contando manualmente, ao invés de usar o sistema, e aí ele não quer que vejam que ele não está usando o sistema, já que ele está colocando o resultado final, esse tipo de coisa. Então acaba que o PMBOK, em algumas etapas, acabam
na minha experiência, eu acabei utilizando muitas das ferramentas, das técnicas, mas sem incorporar em um relatório oficial para entrega, apenas para Porque, acompanhamento ou porque alguma tem uma coisa do tipo. sensitividade, correto? Exatamente. Pode ser incômodo a algumas pessoas. É muito difícil. Outro dia eu fiz um relatório de produtividade. A gente fez uma tarefa, né? Então a gente fez o software para as pessoas fazerem a tarefa e as pessoas fizeram a tarefa. E aí eram 8, 10 pessoas que faziam, né? E aí a gente pediram para a gente avaliar a produtividade das pessoas. Então a gente foi obrigado a dizer, ó, o João fez 10 por dia, o Manuel fez 50 por dia. E aí a gente fez isso e falou, bom, gente, ó, não dá para a gente mostrar isso assim, porque vai dizer que um fez 10, outro fez 50. Isso não é legal, a não ser que seja muito óbvio. Então vamos ver por quê. Né? E aí ficou claro que alguns que faziam menos estavam tratando de assuntos mais complicados. Porque tinha que ler e apertar o botão, ler e falar o que era, né? Ler e falar o que era. Foi um treinamento gerando dados para um treinamento de aprendizagem de máquina. Então, quando a gente fez isso, que o cliente pediu para fazer, né, até porque tinha que pagar por volume, né? A gente falou, olha, gente, a gente fez isso e tal, mas descobriu que esse pessoal aqui que trabalhou menos, na verdade, ele leu muito mais. E aí a gente mostrou, aqui a gente estava mostrando por documento, e aí a gente mostrou por frase. E, ó, por frase, né, já não é tão díspare. E aí realmente teve um lá que trabalhou menos, mas trabalhou menos horas também. Aí, ó, por hora não é tão díspare. Né? Então quando você vai fazer um relatório desse tipo e é obrigado a ser, é melhor você prestar atenção da confusão que você vai gerar. Mas isso não tem muito a ver com essa aula, se bem que é uma preocupação com o impacto que você vai ter com a parte interessada. Né? Para dar um exemplo, eu fiz uma vez uma reunião, a gente fazia reunião para explicar, para a pessoa explicar o processo para a gente fazer o software. Né? O Marcos deve ter participado de alguma reunião desse tipo, onde a pessoa explica o processo. E estava tudo indo muito bem, as pessoas iam lá na nossa reunião, explicavam o processo, que faziam e tal. E tinha uma pessoa que realmente ela não fazia nada, porque ela é responsável por um processo que não existia, que não tinha demanda. Né? Então ela trabalhou assim 4 vezes em 10 anos. Sei lá, não estou exagerando aqui. E ela veio explicar o processo dela e ela, eu tenho uma ideia, ela era responsável pelos grandes clientes. Só tinha 4 grandes clientes, só tinha 5 grandes clientes possíveis no Brasil, que compravam um pacotão e era isso. Por anos, né? Por 10 anos, ficava com aquele pacotão lá. E aí nunca pediam nada. Aí 10 anos depois pediam mais um pacotão. Então ela realmente. Mas ela ajudava os outros lá, não ficava sem trabalhar. Não. Mas aí ela foi explicar o processo dela. Ela era responsável, tipo, chefe de seção, tinha um cargo, né? E ganhava mais tal. E aí, para azar dessa pessoa, a gerente geral, que era mega competente, apareceu na reunião, porque ela queria ver como era feita uma reunião. E começou a questionar, porque ela não sabia como trabalhava, porque era um trabalho ad hoc, né? Era um trabalho feito 1 a 1 para o cliente gigante, não era um trabalho feito miudinho, que era tudo igual. Cada cliente era um jeito. E ela falou, você não sabe o que faz? Aí no final ela realmente, tipo, não sei o que faço. Eu não posso descrever, na verdade, eu não posso dizer o que faço, porque eu não faço. Né? Eu fiz uma vez de um jeito, outra vez de outro jeito, outra vez de outro jeito, porque eram clientes enormes e diferentes. E a mulher perdeu o emprego. Apesar de perder o cargo, né? Ela foi ser sub de alguém lá para ajudar a fazer o trabalho. Então, e aí todo mundo fica sabendo, poxa, a Mariazinha foi para a reunião. Eu não ia nem falar que era mulher, mas era. Mas a diretora também era mulher. A diretora apareceu e ela perdeu o adicional dela. E aí todo mundo já vai para a reunião com o pé atrás. Então os impactos, né, são grandes de um projeto. Ok? Então eu vou parar a gravação aqui. Né? Então esse aqui é a conclusão final, né? Você tem que estar consciente que é obrigado a gerenciar, tem que documentar de alguma maneira interna, mas tem que estar mais consciente e muito cuidado para não causar confusão com as partes interessadas. Eu gosto de mostrar aqui o
o copyrightzinho, né? O material, basicamente, toda a bibliografia, nesse caso, está distribuída nos slides, tá? Aqui, por exemplo. Tá? Mas eu vou depois botar uma bibliografia no final. Ok? Desculpe o atraso, não percebi que era 10h05. Eu gostei de ter chamado aí o Marcos. Né? Vou parar a gravação. Agradeço aí o Marcos a colaboração surpresa.